No momento em que falamos de novas informações, você nos dará detalhes sobre a natureza do míssil que foi disparado em território russo, míssil ocidental, segundo as informações, e até mesmo seria um míssil francês. Esses são os primeiros elementos que você poderá desenvolver em um instante. Temos imagens que comprovam a especificidade dos mísseis Scalp de 300 km de alcance, disparados pelos Sukhoi 20 e 4 ucranianos. Então, veremos nos próximos minutos o que a França declara, obviamente, em primeiro lugar, mas também os ucranianos e também a Rússia nessas circunstâncias extremamente particulares. Lembramos que o presidente Trump, ele acaba de se posicionar contra o uso desses mísseis ocidentais de longo alcance ou de médio alcance na Rússia. Portanto, também é um evento político crucial. Mas primeiro, a guerra que está acontecendo, onde cada um aparentemente está lutando de maneira ainda mais feroz. Olhe para essa imagem. Nesta vez, abordaremos a guerra dos drones conduzida pelos russos contra os ucranianos. Veremos que em ambos os lados, um significativo esforço de guerra está sendo feito esta noite, especialmente com os drones, talvez uma de suas principais especialidades. Explique-nos o que está acontecendo nesta imagem. Os russos reivindicam esta sequência onde vemos um tanque Abrams teria sido atingido. Sim, aparentemente é um tanque Abrams. A destruição desses tanques é normal. Isso continuará ocorrendo, independente da categoria do tanque. O mais surpreendente aqui é a qualidade da imagem que vemos. Quase não há interferência, indicando que provavelmente estamos lidando com um drone kamikaze com fibra óptica na traseira. Isso era uma característica dos ucranianos antigamente. Os russos copiaram e desenvolveram em massa os projetos. Quer dizer, eles realmente têm uma grande quantidade. O que significa que mesmo se tivermos uma interferência contra os controlos remotos, ainda poderemos ter um drone que vai até o impacto, até o objetivo. E então isso tem uma grande eficácia. A guerra acelera tudo. Esses drones com fibra óptica permitem evitar os bloqueadores. Explique detalhadamente o que é isso, pois claramente há uma grande quantidade disso vindo de ambos os lados, ucraniano e russo. Claro. Então, na parte de trás do drone, você tem uma espécie de bobina que vai se desenrolar, que vai percorrer 3, 4, 5 quilômetros. O francês Jérôme Beauclerc já havia proposto esse sistema para o exército da França. Na época, disseram a ele que isso não era muito relevante. Ele provou justamente na Ucrânia, pois esse francês esteve lá para propor o serviço aos ucranianos, que o empregaram primeiro. Então existe um fio, realmente existe um fio físico. Não é simplesmente uma onda. Realmente existe um fio. Os drones kamikazes possuem um fio de 3 a 5 quilômetros, enquanto os drones bombardeiros usados pelos ucranianos alcançam até 50 quilômetros. Isso, porém, permanece uma particularidade da Ucrânia. Os russos e os ucranianos têm para o drone kamikaze a 3 quilômetros. E nós temos esse cabo que nos conecta. O piloto remoto será enterrado e escondido. Assim, ele nem precisa mais ficar do lado de fora com o controle remoto. Assim, ele tem certeza de não ser detectado. Ele não emite ondas, assim não precisa receber projéteis. E o drone dele vai ir... O que você descreve é fascinante, pois antes estávamos limitados a brinquedos controlados por controle remoto com fios, mas agora imagino que seja uma fibra extremamente fina. Sim, é isso. Realmente um fio. De pesca. E que não se enrola porque permite... Obviamente não podemos voltar. Aqui precisamos seguir em linha reta. Você segue em linha reta e essa linha se deposita nas árvores, nas linhas elétricas, etc. E a partir do momento em que você continua em frente, inevitavelmente vai chegar lá. Mas se você precisar fazer meia volta, obviamente, aí o seu fio vai se quebrar. Observe esta outra sequência, agora na região de Kharkiv. Seguimos de acampamento em acampamento, sendo um esforço de guerra dos russos. E esta noite, na entrevista que Volodymyr Zelensky deu, vemos que ele fala sobre os avanços russos, mas também sobre os meios de combatê-los, segundo ele. O que vemos nesta segunda sequência, aqui estamos mais em um pequeno drone kamikaze com qualidade de imagem inferior. Agora temos um drone controlado remotamente, perdendo a imagem no momento do impacto, semelhante ao armamento anterior. Tenho dificuldade em identificar o tipo de veículo ucraniano que seria alvo deste drone russo, mas temos imagens como essa diariamente e aproximadamente 4 a 5 vezes mais da destruição de material russo do que ucraniano. Parece um veículo relativamente leve, eu diria, né? Uma espécie de BTR de... É complexo definir. Mas então avistamos as hélices girando adiante. Temos uma câmera atrás das hélices, um sistema sem interruptor. Em outros casos, ao tocar, pode explodir. Isso é certo. O impacto com choque. Em uma perspectiva mais ampla, esta guerra se estende por uma frente imensa de 1000 quilômetros. O drone parece estar alterando o equilíbrio de poder para ambos os lados. O drone representa de 2/3 a 3/4 das perdas materiais comprovadas para ambos os lados.
Isso significa que, além das bombas planadoras e artilharias absolutamente necessárias e indispensáveis, o drone é realmente essencial para a defesa, como vimos com a famosa ofensiva dos norte-coreanos tentando atravessar campos. Quantas dezenas de drones kamikazes vão cair sobre eles? E estamos falando de milhares de drones que são consumidos todos os dias pelos dois lados, com uma vantagem sempre certa para a Ucrânia na área que tem. Eles possuem uma capacidade de produção significativa. Começaram mais cedo, têm um ramp-up importante e cadeias de abastecimento nacionais eficientes. Estamos falando, então, acumulando os dois campos de os drones kamikazes de pequeno porte, isso vai representar 6.000, 8.000 unidades por dia que são utilizadas em toda a sua frente. Os drones de maior tamanho, que também são às vezes drones kamikazes, vão ser a centenas por dia. Em suma, é evidente que não podemos ficar sem hoje no acumulado. Realmente, da mesma maneira que houve os Spitfire e os aviões, alemães, durante a grande batalha de 1940, a batalha de drones parece que será a mais emblemática desta guerra. Sim, e a batalha anti-drone, ou seja, temos ao mesmo tempo essa capacidade ofensiva, né, a capacidade de observação, ou seja, a artilharia não trabalha mais sem os drones, as ofensivas não podem mais ser feitas sem os drones, já estou falando realmente apenas para observação, e então finalmente o drone substitui o míssil. Um míssil antitanque disparado do ombro, mais aperfeiçoado e eficaz, com maior precisão no alvo francês, custará 100.000 euros. Estamos falando de um drone kamikaze que custará entre 600 e 800 euros, pois ele é equipado com fibra óptica, o que eleva seu preço. Mas, obviamente, é melhor ter 1.000 drones kamikazes do que um míssil antitanque, e isso é realmente o caso. A massificação está desclassificando o míssil devido à capacidade de produzir em massa pequenos drones, que, no final das contas, têm um custo extremamente baixo. São mísseis aéreos, drones aéreos e drones terrestres. Olhe para essas duas imagens, esses dois drones, o drone Depesha e o drone Caracal. E aqui ainda do lado russo seriam drones de apoio, isso mesmo, principalmente para transporte de munições. Eles simplesmente avançarão para se mover. Aqui estão imagens de quase 2 anos atrás, com os ucranianos, como os Ratels, por exemplo. Então estamos em uma recuperação russa na área. Eles fazem demonstrações, o que é normal durante a guerra, pois causa essa aceleração. O que não era normal era que a Ucrânia tinha levado vantagem há alguns anos, há algum tempo. Estamos lidando com drones capazes de depositar minas antitanque que poderão ir para a linha de frente simplesmente para explodir. Portanto, colocar de 30 a 40 quilos de explosivos em um drone e ordenar que ele avance na trincheira inimiga para explodir é muito mais eficaz do que pequenos drones voadores com apenas 1 quilo de carga útil. Com 30 a 40 quilos, temos explosões consideravelmente maiores. Os relatos sobre o uso de drones para forçar a rendição de soldados ucranianos e russos estão se tornando cada vez mais frequentes. Vamos ver algumas das imagens e artigos que eles relatam. Um dos drones leva panfletos com instruções detalhadas para a rendição. Outros drones contêm alto-falantes, transportam alto-falantes. Eles tentam convencer o adversário a levantar as mãos para se render. Para aqueles que já decidiram se render, os drones costumam servir de guia. Eles guiam o adversário pelas trincheiras, através dos campos minados, até nós. Esse é o ponto de vista russo. Temos o equivalente do lado ucraniano, exatamente igual. Que se desenvolve cada vez mais, vemos isso, mas não é realmente uma novidade para aqueles que se interessam pelo assunto. Você está assistindo aos bombeiros franceses? O Serviço Departamental de Incêndio e Socorro de Melun usava drones com alto-falantes para falar com pessoas perdidas na floresta de Fontainebleau à noite. Esses métodos civis estão sendo usados para encorajar soldados a se renderem, garantindo que não serão mortos e serão salvos, caso contrário, serão eliminados. Isso foi muito visto, principalmente do lado ucraniano, pois eles sabem que, se renderem, há grande chance de morrerem, devido às muitas provas de atrocidades contra prisioneiros pelos russos. Eles acreditam que serão mortos, mesmo se a Cruz Vermelha for autorizada a visitá-los, o que não ocorre do lado russo. Às vezes você conhece muito bem os combatentes ucranianos, você está em contato com eles, você acabou de voltar de lá, falávamos sobre isso todos os dias. Às vezes há um problema de consciência, havia o colega Goya no seu lugar, que explicava como atirador, ele tinha vivido em um combate singular, em um combate clássico, onde cada um atira, o atirador mata alguém que às vezes lhe vira as costas, o operador de drone mata alguém que às vezes está indefeso em relação a ele. Sim, como alguém que vai disparar um míssil, ou alguém que vai disparar um obus de morteiro. É verdade que a diferença é que vemos de mais perto e podemos ter a visão de baixo, os olhos de alguém que implora, por favor, não me mate. E talvez seja isso que torna a vida mais difícil. Os horrores da guerra são intensos e os ucranianos estão convencidos de que estão salvando vidas.
quando eles... Impedem os russos de continuar avançando e destruindo casas. Não há dúvida sobre a justiça de sua missão. E sim, um atirador de elite, podemos falar com Frank, por exemplo, quando você falou sobre isso, mas você, quando mata pessoas, ele me diz, é como se houvesse um cachorro atacando uma criança. Eu posso matar esse cachorro porque é simplesmente meu dever impedir que esse cachorro cause mal? A mesma coisa quando ele mata um russo. Sempre me impressionou o testemunho de Giscard d'Estaing, que disse que na primeira vez que olhou em seu telescópio, esqueceu que ele tinha feito uma guerra bastante muito engajada. Fim da guerra, quando ele viu pela primeira vez o olhar de um alemão em seu telescópio, no qual atiraria. Mas Não devemos esquecer a realidade diária. Com números entre 1.300 e 1.500 homens que morrem todos os dias nesta guerra, logicamente, aquele que mata vê efetivamente essa parte da realidade. Que vai acontecer com ele. Vamos assistir e ouvir uma sequência que mostra que os ucranianos estão lutando, desta vez inclusive com meios aparentemente muito simples, é uma metralhadora totalmente clássica para bater drones Shahed. Vamos ouvi-la em alguns instantes, mas funciona simplesmente assim também às vezes. Muitas variedades de drones são usados, incluindo drones aéreos, para destruir os drones russos. Simplesmente por colisão aérea intencional, desde o mês de julho, podemos provar 700 colisões realizadas pelos ucranianos para destruir intencionalmente drones russos voadores. Portanto, é absolutamente colossal. E sim, eles estão tentando inovar, pois mesmo que esses drones custem apenas 500 a 1.000 dólares, eles querem poder reutilizá-los, sendo melhor equipá-los com uma metralhadora nesse caso. O drone Queen Hornet é o primeiro no qual começaram a colocar metralhadoras. Agora, esses drones são usados para mirar em outros drones, além de atacar as trincheiras. Então, assista à sequência a seguir que ilustra exatamente isso. Muito bem, sim. Eu tive um inimigo. Pronto, então... O que exatamente o atingiu desta vez? Então foi um míssil russo, né? O que é bastante difícil, né? Pois os mísseis russos voam a 800 km/h, que... Enquanto os drones kamikazes Shahed iranianos usados pela Rússia voam em torno de 250 a 300 km/h, temos mais chances de interceptá-los ao atirar com metralhadoras pesadas. Aqui é uma zona de serviço urbano, não sei quantas, 23, que permite ter uma espécie de... Porque além disso, vemos que há vários canhões ao mesmo tempo. Então, realmente, podemos saturar o céu. E aqui, simplesmente, eles estão se congratulando por terem conseguido atirar, porque, objetivamente, eu estive com eles, passei noites com essas pessoas. Há uma equipe que vai estar a cada 1,5 quilômetros aproximadamente, que vai, assim, cercar cidades como Kiev e... Quando Os drones têm sistemas de detecção, permitindo que sejam vistos facilmente durante o dia. À noite, um software indica a sua chegada e os homens se comunicam para alertar sobre os drones menores que podem passar despercebidos, orientando os canhões na direção de onde estão vindo. Hubert Vedrin afirmou ontem que estamos no mês mais perigoso até 20 de janeiro, arriscado para todos, pois Trump está chegando e quem não tiver posições fortes e avançadas pode ser forçado a uma negociação menos favorável. Assim, todos progridem, incluindo os ucranianos, que avançam de forma muito convincente em certas áreas. Esse será o ponto que desenvolveremos em um instante, o tiro que aconteceu esta noite na região de Rostov, mas primeiro esse tiro na região de Grozny, então contra a capital dos chechenos em uma academia de polícia bem-sucedida por um drone ucraniano, e aí ainda estamos... Novamente, um drone de grande porte, um pequeno avião ucraniano, o U-22, é transformado em uma bomba voadora. Eles já fizeram isso antes. Na última vez, eles atingiram até o Tatarstan, nas fábricas de drones kamikaze. Isso ajuda justamente 1.200 quilômetros de distância. É surpreendente que esses pequenos aviões possam voar de maneira totalmente indetectável e sem serem interceptados, nem sendo mais considerados drones. Estamos a centenas de quilômetros, mas sim, aqui estamos além de 1.000 quilômetros. A última vez foram 1.200 quilômetros. Portanto, tiros de até 2.400 quilômetros, como em uma fábrica de tanques, agora são quase diários. Isso indica que os ucranianos aprimoraram e difundiram essa habilidade. Eu estava falando sobre os mísseis de cruzeiro franceses, que são superiores aos outros, mas têm alcance limitado a 500 quilômetros.
Estamos falando de um sistema muito leve e simples, que não custa nada e que será capaz de atingir muito mais longe, algo que os russos desconhecem. Interceptar, portanto, também precisamos desenvolver essa habilidade. Vamos ouvir a sequência, pois percebemos que as pessoas no local, obviamente, notaram que elas... Chegam, mas É tarde demais. É fascinante as pessoas filmarem escondidas. Xavier Titelman. Já ouvimos que estamos atirando para o ar com metralhadoras simples, tentando interceptar. É o que chamamos de parede de metal atirando com tudo. O que sempre me surpreende são as pessoas que se arriscam para filmar, em vez de se abrigar quando um avião está caindo sobre nós. Carregando dezenas de quilos de explosivos, eles saem para filmar. É ótimo para nós confirmarmos a eficácia do ataque, mas sempre me surpreende, especialmente do lado russo. Eles não respeitam, possivelmente não houve alerta aéreo ou ninguém os avisou sobre o que estava por vir. De qualquer forma, para interceptar, eles não têm os mísseis nem os homens necessários para atirar, porque não esperavam ser atacados. Em termos de eficácia, suspeitamos que os ataques mataram dezenas de pessoas, pois não foram aleatórios. O esforço de guerra, né? Você citou alguns números. Talvez devamos exibi-los para entender bem o quanto ele é desenvolvido tanto pelos ucranianos quanto pelos russos. A produção de drones na Rússia seria de 1,4 milhão. É uma estimativa, são os ecos que a relataram principalmente. A produção de drones na Ucrânia, com essa indústria que você descreveu, estaríamos em 4 milhões anuais, é colossal. Sim. É gigantesco e está em forte aumento. Isso representa um aumento mensal de quase 5 a 10%, devido principalmente aos chineses. Se a China não vendesse seu sistema militar para a Ucrânia, eles não conseguiriam acompanhar tão bem. E então eu também não entendo essa escolha chinesa de não redirecionar uma parte desse fluxo de peças de reposição, de motores, para a Rússia, para que a Rússia também possa aumentar sua capacidade. Os ucranianos lançam de 2 a 3 drones kamikazes diariamente, o que é confirmado pelos números e, principalmente, eles os utilizam de forma muito mais eficaz. Uma anedota. Passei um tempo em um quartel-general onde recuaram 70 metros. No final, havia uma dúzia de russos enfileirados na trincheira recém-capturada. Os ucranianos lançaram pequenos drones bombardeiros com granadas para que os russos se escondessem. Os ucranianos conheciam bem essa trincheira, pois a haviam deixado naquela manhã. Quando os russos se aglomeraram no único abrigo disponível, lançaram um drone kamikaze. Diante dos meus olhos, 5 a 6 russos foram mortos. E isso não é o cotidiano para eles. O Ocidente poderia ajudar a Ucrânia de forma mais massiva nessa área? É fácil, não fazemos nada. Sim, demos uma centena de drones da empresa Dolaire, que tem capacidade de destruir picapes leves, então nossa contribuição é relativamente reduzida diante de um país que é capaz de produzir 4 mil, 5 mil por dia, porque essa é realmente a ordem de grandeza. Obviamente podemos fazer infinitamente mais. 1 para ajudar os ucranianos, mais 2 para estarmos prontos. Após retornar da Polônia e Estônia, percebo que essas nações estão se preparando intensamente para um possível conflito com a Rússia nos próximos anos. O fato de não conseguirmos produzir mais drones para auxiliar os ucranianos hoje também indica que não seremos capazes de produzir muitos no futuro. Mas amanhã para nós mesmos. Esta sequência ainda mais concentrada, ainda mais impressionante, porque vemos como pode ser um enxame de drones, uma esquadrilha de drones, onde em breve talvez haja batalhas organizadas de drones. Olhe para esta sequência. É uma sequência do lado ucraniano. O interessante não é apenas o número, mas o fato de que nem todos os drones são pilotados. Isso quer dizer que não temos um piloto para cada drone, para dar a ele uma missão individual. E isso significa que eles terão uma missão, como realizar um bombardeio em um local específico. Se um dos drones for interceptado ou sofrer interferência por guerra eletrônica, os outros irão desviar dessa área. Isso significa que há uma verdadeira inteligência do drone para ser capaz de interagir uns com os outros e tomar decisões sem que um humano lhe diga, porque eles são 10, talvez desses 10 drones, só 5 serão capazes de realizar o bombardeio no local planejado, mas eles sabem fazer isso de maneira autônoma. E isso é a verdadeira novidade, né? É a primeira vez que realmente ouvimos sobre a implementação de drones e desenhos autônomos com inteligência Artificial embarcada.
Isso também é uma forma de prosseguir com a guerra, independentemente das circunstâncias. Logo veremos as declarações surpreendentes do presidente Zelensky, que hoje avança muito na ideia de uma negociação, embora isso pareça inaceitável para muitos ucranianos negociar com a Rússia. E se a frente tivesse que ser congelada, pensamos que os drones é uma maneira de contornar todos os limites. Mas depois podemos pensar o mesmo sobre a artilharia ou quase todas as armas. De fato, armas de longa distância sempre serão utilizáveis. E o drone se tornou tão acessível e fácil que podemos produzi-lo em nosso porão? Qualquer um poderia quebrar o cessar-fogo iniciando ataques com drones. Universidades podem produzir drones rapidamente e retomar os ataques. De fato, os futuros cessar-fogo na Ucrânia serão complicados, como costuma acontecer em diversos países. Mas a vontade de Zelensky hoje de simplesmente negociar, isso não é uma novidade. O famoso memorando pela paz que ocorreu na Suíça pela primeira vez e o segundo que deveria ocorrer, a Rússia se recusou a participar, mesmo com dezenas de países, incluindo a Índia e a África do Sul, tentando pressionar a Rússia a vir e então iniciar discussões. Não é algo que Zelensky exclui, é totalmente excluído pela Rússia, mas é finalmente... Da parte deles, o evento desta noite é o uso do que parece ser, e você nos disse na introdução, uma arma francesa, seria realmente uma arma francesa que atingiu na região de Rostov, portanto na Federação Russa, uma arma, podemos dizer, de médio ou longo alcance para o Scalp. 300 quilômetros é o máximo que podemos entregar à Ucrânia, se continuarmos a respeitar os regulamentações internacionais. Vamos ver o mapa. Há outros elementos chegando até nós, especialmente destroços, cujas imagens estão sendo verificadas. Veremos mais detalhes adiante no programa. Vemos este mapa com Rostov-on-Don. Uma palavra primeiro, isso é muito importante, porque é uma cidade crucial do comando militar russo. É lá que a Rússia gerencia a totalidade da frente ucraniana. Lembramos que Prigozhin primeiro atacou lá e depois voltou para Moscou. E é verdade que estamos muito a fundo atrás das linhas de frente, já que estamos atrás de todo o Donbass ocupado e toda a zona sul ocupada, ou seja, até agora, os ucranianos haviam principalmente atacado na frente norte, na região de Kursk, na região de Belgorod, na região de Briansk, com o equipamento que lhes foi fornecido, porque eles fazem muito mais longe com o equipamento que eles mesmos produzem, e justamente havia essa questão. Se a autorização que foi dada aos ucranianos é limitada à região de Kursk, por exemplo, ou então, se é possível, em toda a frente. Hoje, vemos claramente que a França já havia pedido, antes dos americanos, para permitir que os ucranianos usassem suas armas livremente, como entendem, visando máxima eficácia. Ótima. E hoje tiveram a chance de fazê-lo em Rostov. É um símbolo, pois regionalmente é a principal cidade massivamente defendida pela defesa aérea russa. Ao meu conhecimento, é a primeira vez que um míssil francês deste tipo é usado, ou pelo menos mostrado. É a primeira prova. Em ocasiões anteriores, quando soldados norte-coreanos foram mortos e feridos, houve o disparo de 6 a 8 mísseis, sendo difícil distinguir a proporção entre os modelos Storm Shadow britânico e Scalp francês, que são externamente muito similares. Lá são os destroços identificáveis com adesivos específicos do... Em um caso assim, você às vezes está mais informado do que alguns militares, pois acompanha isso com paixão. Será que a alta hierarquia militar francesa é avisada ou consideram que é uma arma entregue aos ucranianos e não é mais da conta da França a partir do momento em que são os ucranianos? O armamento fornecido a eles é como quando vendemos para o Egito ou outro país, como os Emirados. Não vamos monitorar como os agentes emiradenses configuram os armamentos que fornecemos. Eles têm liberdade para usar suas armas da forma mais eficaz militarmente. Por outro lado, podemos dizer a eles que não aceitamos o bombardeio de locais civis, por exemplo. Não queremos atacar refinarias, por exemplo. Esse limite pode ter sido estabelecido muito antes. Mas não vamos validar automaticamente os alvos. No entanto, sabemos que os ucranianos, quando pediram aos americanos permissão para atirar em território russo, eles forneceram uma lista de alvos. Durante sua visita aos Estados Unidos da América, Zelensky forneceu os alvos que desejam atingir. Podem ter ocorrido trocas equivalentes com a França? De qualquer forma, não ouvimos falar sobre isso. Qual é a natureza da escalada em curso? O termo escalada é sempre contestado. Alguns afirmam que a escalada é apenas um blefe. O presidente Zelensky o empregou. Declaração aos parisienses que choca por uma forma de alarmismo que muitos ucranianos não entendem. O medo de Putin ameaçar usar armas nucleares te assusta? Você acredita que ele seja capaz disso? Resposta do presidente Zelensky. Apenas os loucos não têm medo de armas. Vladimir Putin perdeu a razão. Os lançamentos de mísseis comprovam as ameaças que deveriam assustar o mundo
Estamos falando de guerra nuclear. Ponto de interrogação. Como você explicaria, de repente, que o presidente Zelensky, nesta entrevista que foi feita ontem, dá este passo de considerar que há um perigo, inclusive nuclear, por parte da Rússia? Enquanto houver ameaças oficiais cada vez mais intensas da Rússia contra a Ucrânia, obviamente ele só pode retransmiti-las e constatá-las. Na minha opinião, a ação em si ainda está excluída. Primeiro, isso colocaria a Rússia à margem das nações, inclusive da China. Isso significa que os Estados Unidos, se cumprirem a palavra, virão ao território ucraniano para destruir todo o exército russo envolvido na Ucrânia. Entre a pressão da China de um lado e as ameaças de intervenção militar dos Estados Unidos do outro, a Rússia não tem interesse nenhum nessa situação. E militarmente devemos nos questionar sobre isso. Usar uma arma nuclear na frente de batalha é diferente dos exércitos napoleônicos, onde 400 mil homens se reuniam em 2 vales. Lá, temos algumas centenas de homens que certamente serão mortos, mas atrás existem outras linhas que estão organizadas. O interesse de uma arma nuclear em linhas de frente congeladas e estagnadas não é realmente relevante do ponto de vista militar. Sim, devemos temer Putin, pois sua realidade é imprevisível, mas militarmente não é crível atualmente. Não servimos à propaganda de Putin ao dizer, como Zelensky, que ele perdeu a razão e suas ameaças deveriam assustar o mundo. Você é o primeiro a dizer que não há motivo para temer o uso de armas nucleares por ele. Eu não acredito que ele... O uso de armas nucleares serve à propaganda ucraniana. A Ucrânia precisa entender que a Rússia é capaz de aumentar seu poder caso a Ucrânia desmorone. Portanto, é crucial apoiar mais a Ucrânia para evitar seu colapso e impedir que a Rússia também use suas armas. Assim, a resistência ucraniana obstinada, se melhor apoiada, evitaria uma terceira guerra mundial e o uso de armas pela Rússia. Portanto, eu acho que ambos os lados, sim, eles usam um pouco da propaganda russa para sua própria propaganda, que é ter mais material. Alguns defendem a negociação, enquanto muitos ucranianos a excluem completamente, o que apresenta riscos. Mas desde que Zelensky quer negociar, como ele vem dizendo há algum tempo, é essencial segui-lo. Os intransigentes não querem negociar e os militares que hoje ganham melhores salários, especialmente na artilharia, não arriscam tanto a vida quanto aqueles na linha de frente. Você está falando sobre os militares ucranianos. Militares ucranianos. Nem todos são a favor, alguns por serem francos nacionalistas, outros por se beneficiarem economicamente da guerra e desejarem sua continuidade. Na minha opinião, se o presidente Zelensky decidir negociar, a maioria da população o seguirá. Ele fará um referendo, ele ganhará, e se por sorte a Rússia aceitasse negociar, aceitasse um cessar-fogo... Penso que há uma mudança de posição de Zelensky, que em nosso canal disse não haver negociação com o que chamou de Rússia nazista, enquanto for o regime de Putin. É um retorno à realidade. Então há uma proibição de negociar com Putin como pessoa. Constitucional. Como Putin pessoalmente, mas não há proibição de negociar com a Rússia como Estado. Claramente, eles estão em guerra com a Rússia. Militarmente, a Ucrânia precisa ter a chance de recuperar todo o seu território, caso contrário, continuará perdendo gradualmente. Melhor fazer um cessar-fogo o mais cedo possível. Estou convencido de que a Rússia irá recusar. Mas ainda assim, isso não é uma forma de derrotismo? Sim, é derrotismo. É uma derrota não conseguir apoiar a Ucrânia o suficiente para que ela retome seu território. Perdemos todas as chances de fornecer a eles o material necessário. Demoramos 2 anos e meio para fornecer aviões de combate e 1 ano e meio para fornecer armas de combate corpo a corpo, e eles conseguiram. Os ucranianos questionam a mudança de postura, lembrando que a Rússia está enfraquecida e poderia desmoronar sozinha. Você sugere que isso seria uma forma de derrotismo, que já estaria cedendo e negociando. Ceder e não esperar para reconquistar militarmente seu território não significa que diplomaticamente ele não tentará recuperá-lo. Quando estive na Ucrânia em outubro, ele me disse que a Alemanha Oriental voltou para a Alemanha Ocidental após 50 anos. Sim, mas 50? Mas 50 anos se passaram sob um regime opressor, afetando gerações. Claro, mas vamos dar a eles o material para reconquistar seu território amanhã nesse momento. Claro, mas se não o fizermos, em algum momento precisamos aceitar a realidade da situação. Os russos não conseguirão conquistar todo o território, nem o Donbass, por vários anos, então é melhor parar agora, pois é sofrimento para ambos os lados. De qualquer forma, estamos vivendo este momento surpreendente em que tanto os russos quanto os ucranianos, ou mais precisamente, não são os povos, são os líderes russos e ucranianos. Ambos, cada um de um tipo diferente, falam de um perigo nuclear real, ou pelo menos teoricamente possível.
Ou ouça como Ryabkov, que é o número 2 na diplomacia russa, agita esse risco. É uma política agressiva do começo ao fim. Os Estados Unidos e a OTAN têm uma política agressiva do começo ao fim. Eles ameaçam a segurança externa da Federação Russa e criam ameaças diretas e evidentes para nós. Em alguns casos, próximo às fronteiras da Rússia e Bielorrússia. Como resultado, cada vez mais... Ações cada vez mais irracionais do Ocidente criam riscos tangíveis de evolução da situação, onde concretamente a questão do uso de armas nucleares poderia surgir. E não de forma especulativa, mas em total acordo com a doutrina central. Em total conformidade com as diretrizes doutrinárias que declaramos. Bem, essa é a versão em palavras, a versão em ações. São principalmente esses porta-mísseis que realizaram um voo regular sobre águas neutras perto da costa oeste do Alasca. Então, toda essa agitação russa é para lembrar o que alguns sabem, que eles são uma potência nuclear, mas ninguém não... É inacreditável ouvir que, apesar de serem uma potência nuclear e estarem cercados, ainda precisam fazer um esforço. A proliferação é totalmente por parte da Rússia. As novas armas como as torpedos nucleares para criar tsunamis radioativos em Nova York, os mísseis de longo alcance com propulsão nuclear como o Burevestnik foram anunciados em 2018. Enquanto isso, os americanos se recusaram a modernizar seu armamento para não elevar a tensão. Eles violam tratados internacionais contra mísseis balísticos, fazendo mísseis que ultrapassavam 500 quilômetros, precisamente o que usou o Reshnik, abaixo de 5.500 quilômetros. Tudo isso é a Rússia que está aumentando a tensão, é a Rússia que está inventando inimigos e é a Rússia que está tentando assustar ao desenvolver efetivamente armas nucleares ou mesmo armas estratégicas intermediárias que hoje nos colocam em perigo. E alegar que é uma resposta ao mal tanto quanto eles avançam que mencionam essas armas é obviamente uma mentira. Ninguém agride a Rússia como eles farão a cada demonstração. Até onde a Rússia quer ir, Michel Elchaninov se junta a nós neste palco. Por favor, fique filósofo, jornalista e ensaísta. Eu insisto. Senhor Elchaninov, editor-chefe da revista Filosofia. Você é um especialista na Rússia e escreveu um livro marcante sobre Putin. A lógica da guerra tínhamos ontem em nosso palco Colosimo dizendo que Vladimir Putin, como os líderes soviéticos, estão em uma lógica de guerra. No fundo, a guerra faz parte do ácido desoxirribonucleico deles. Vladimir Putin chegou ao poder pela guerra na Chechênia, a segunda guerra da Chechênia que ele, em grande parte, provocou. Ele continuou com a guerra em 2008 para começar a testar as resistências ocidentais. Lembramos do que aconteceu na Síria em 2013 com as armas químicas. Portanto, de fato, Vladimir Putin é alguém, e eu estudei cuidadosamente seus discursos, é alguém que cita apenas pensadores, filósofos, escritores. Ele faz isso abundantemente, que fazem a apologia da guerra. Ou seja, é um líder que se sente à frente de um país que, segundo ele, querem desmantelar, diminuir, dividir há séculos. E então? Ele tem, pelo menos nos últimos 12 anos, pelo menos desde 2012, mas na verdade já desde a década de 2000, acostumado o seu povo à ideia de que seria necessário fazer uma guerra tão gloriosa quanto a Segunda Guerra Mundial, que o Ocidente era o novo inimigo. E então, na verdade, quando observamos a evolução da Rússia desde os anos 2000 até 2010, na verdade, preparamos a sociedade russa para a guerra e Putin é alguém que tem uma virtude, ele não faz tudo o que diz, mas ele afirmou antecipadamente há anos que a Ucrânia não é um país real, que o Ocidente é inimigo e que seu povo precisa se preparar para a guerra, sendo esta parte de seu ácido desoxirribonucleico ideológico. A lógica da guerra está voltando. Você, Xavier Titelman, um soberanista francês, sempre disse que precisamos ter uma defesa. É normal que um país tenha uma defesa. A Europa estar tão desarmada é problemático. A acumulação? Os países europeus deveriam ser capazes de se defender da Rússia, independentemente do alinhamento de interesses com os Estados Unidos da América. Infelizmente, o fato de estarmos na OTAN, submetidos aos Estados Unidos e às suas normas, com mais da metade dos equipamentos europeus sendo comprados deles, é um problema. Há décadas sabemos disso e os militares estão soando o alarme. Sim, nos despojamos de nossa capacidade soberana de sermos fortes, de nos defendermos e de apoiarmos nossos aliados quando precisam. Ser forte também é prevenir uma possível escalada por parte da Rússia, que tem essa vontade. É preciso lembrar que o Partido Presidencial Russo, da Rússia Unida, começou a trabalhar para anular o reconhecimento da independência dos Países Baixos. Isso não é pouca coisa.
Portanto, temos hoje um país que quer nos declarar guerra e nós estamos avançando muito lentamente para sermos capazes de nos defender. Os eventos na Rússia e a Ucrânia, que está longe de se admitir derrotada, conduzindo operações extremamente audaciosas,